queridos irmãos, estamos entrando em suas casas com a mensagem do Evangelho. Na graça de Deus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos juntos. Hoje, a União de Homens está dirigindo o culto e o tema é debaixo da graça de Deus. E é o tema também da nossa reflexão de hoje, baseados em Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, confiamos no Senhor que nos deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E se o Senhor nos deu seu Filho, o Senhor nos dará também com ele todas as coisas. Nós agradecemos ao Senhor pela alegria da salvação, pelo renovo do novo nascimento, por sermos novas criaturas, porque a tua graça, Senhor Deus, é bastante para nós, e nós estamos vivendo hoje debaixo da tua graça, nesse momento de pandemia, nesse momento em que o mundo espera mais da tua igreja. Nós estamos debaixo da tua graça. Recebe-nos, santifica-nos para essa reflexão e usa-nos para o louvor da tua glória, pois nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava falando para pessoas mortas, estava falando para pessoas mortas de um Deus vivo. Ele diz que Deus é vivo e rico em misericórdia, poderoso. Esse é o Deus que ele apresenta aos crentes em Éfeso. Um Deus rico, rico em misericórdia, rico em poder, um Deus santo, um Deus que trabalha por nós e nos deu seu Filho para morrer em nosso lugar. A carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Colossenses, são duas cartas muito semelhantes e elas têm como similaridade a centralidade de Cristo. Jesus é o centro na vida do apóstolo Paulo, então tudo que Paulo faz, tudo que Paulo escreve, Jesus é o centro, e é o centro da igreja. Graças a Deus pela visão da igreja, visão cristocêntrica, baseada na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, e assim que nós temos crescido nesses tempos de quarentena, de confinamento, baseando-nos na fé em Jesus Cristo e na boa palavra de Deus, que não se acaba, permanece para sempre. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Então, Paulo, ele fala sobre a graça, e nós estamos debaixo da graça, porque um dia estivemos debaixo da lei. A lei nos aponta para Cristo, porque nenhum de nós pode cumprir a lei. E aí, com o conhecimento da lei, conhecimento de Deus, nós somos apresentados a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, também falando aos Romanos, capítulo 5, diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, a boa mão de Deus, a riqueza de Deus em misericórdia, nos trouxe para perto de si pela sua graça. Graça é isso, é quando nós não tínhamos nenhum mérito em nós, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus mandou seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso é graça. Essa é a maravilhosa graça que nós cantamos. Então vejamos o que Deus tem para nós nesse texto de Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus é a boa vontade do Senhor para conosco. Deus é soberano,
maravilhoso, Deus é santo. Ele poderia, na sua santidade, no seu poder, na sua glória, permanecer como é, como está, como sempre foi, na eternidade, sem nós. Mas Ele quis nos criar, e quando nós caímos em pecado, Ele quis nos salvar. Tudo faz parte da vontade dEle, da boa vontade dEle para conosco, e Ele é movido pelo seu amor, e é isso que nós chamamos de graça, ou seja, bem imerecido. É aquele presente que nós ganhamos sem merecer. Não fizemos nada para merecer a graça de Deus, mas temos a graça de Deus que nos salva e que nos aproxima dele. Ele veio para nos trazer graça, para nos trazer a vida eterna, vida abundante. E debaixo da graça de Deus, nós temos você já esteve protegido pelo guarda-chuva, ou pelo guarda-sol, ou por um toldo gigante. A graça de Deus é isso, ação que impede que o pecado, que a morte, que o inferno, que a condenação eterna sejam nefastos para nós. O poder da morte foi tirado por causa da graça de Deus. O poder do inferno foi tirado por causa da graça de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz e disse depois da sua ressurreição: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, e fazer discípulos. Então Ele tem toda a autoridade, porque Ele morreu na cruz, e Ele pode nos outorgar a vida eterna, porque Ele morreu na cruz, e Ele pode nos salvar, porque Ele morreu na cruz. Isso é a graça de Deus, sem que nós merecêssemos. Por isso que eu disse que Paulo, na sua carta aos Efésios, ele trata a igreja de Éfeso e a nós como tendo sido mortos. Éramos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. A graça de Deus que nos trouxe paz e vida eterna, nos livrou da morte, do inferno, da condenação eterna. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso não devemos temer, devemos viver em quarentena, viver com os cuidados que nós temos que ter, com álcool gel, com máscaras, guardando as distâncias, mas sem temer a morte, porque nós somos salvos e vivemos debaixo da graça de Deus. Vivemos debaixo da graça de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um personagem no capítulo 9 de João. No capítulo 9 de João nós temos um cego de nascença, a cura de um cego de nascença. Jesus, diz a palavra de Deus, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus está apresentando aí uma resposta para uma questão milenar. Os discípulos perguntam: quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus diz: nem ele nem seus pais. Na verdade, Jesus não está dizendo que aquele homem não tem pecados, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Jesus não está dizendo que os pais deles não têm pecado, eles também têm pecados, e todos nós, e toda aquela geração. Então, o que Jesus está fazendo é apontando para uma dimensão que os discípulos não estavam atentando para ela, a dimensão do Espírito, a dimensão da graça, viver debaixo da graça de Deus. É
isso que Jesus está propondo para aquele cego e para todos nós. Debaixo da graça de Deus, nós não temos que pensar no pecado. Nós somos perdoados do pecado. Então Jesus não está dizendo que aquele homem não tem pecado. Jesus não está dizendo que os pecados dos pais dele não influenciaram nas enfermidades e na cegueira daquele homem. Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que a glória de Deus há de ser manifestada ali, que a obra de Deus há de ser manifestada ali, que Deus há de fazer uma grande obra naquela vida. É isso que Jesus está dizendo. O sofrimento deve ser trabalhado e superado no âmago do espírito e da alma. O sofrimento de hoje que nós estamos vivendo deve ser superados e vividos debaixo da graça de Deus, na dimensão do espírito, na dimensão da alma, olhando para dentro do âmago do espírito e da alma. É assim que nós devemos vencer todas as agruras dessa vida, as aflições dessa vida. Então, os pecados dele ou os pecados dos seus pais que fizeram com que ele nascesse cego, mas ele está ali e a oportunidade que Jesus tem é de fazer a obra de Deus, é de glorificar a Deus. E o que Jesus está dizendo para nós é que há uma pandemia hoje, e o que nós temos é a oportunidade de agir com a mão de Deus. A igreja é a mão de Deus na vida das pessoas hoje. Nós podemos ajudar as pessoas, salvando as distâncias, é claro, mas temos que ajudar com uma boa mensagem do Evangelho, ajudar com ajuda financeira, com cestas básicas, com alimentos. Muitas pessoas vão ficar muito pobres, muitas pessoas vão ficar sem comida, e muitos entre nós, e nós precisamos ajudar. O que Jesus está dizendo aqui, essa é uma boa oportunidade para você ajudar. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos e a nós. Então, a possibilidade de glorificar a Deus, não só na cura, que Jesus vai curar aquele cego, mas também na deficiência dele. Deus há de ser glorificado na deficiência do cego e na cura dele também. Então Deus há de ser glorificado nos que estão aí nos hospitais, nos que morrem e nos que vivem, nos que são restaurados. Deus está sendo glorificado. Se nós atentarmos bem para as oportunidades que Deus está nos dando, Deus há de ser glorificado, e a obra do Senhor será feita dele. Deus há de ser glorificado na deficiência do cego e na cura dele também. Então Deus há de ser glorificado nos que estão aí nos hospitais, nos que morrem e nos que vivem, nos que são restaurados. Deus está sendo glorificado. Se nós atentarmos bem para as oportunidades que Deus está nos dando, Deus há de ser glorificado, e a obra do Senhor será feita, e nós viveremos debaixo da graça de Deus. É isso que nós precisamos entender, como viver debaixo da graça de Deus, estar debaixo da graça de Deus. Paulo, quando diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é um dom de Deus que nós devemos repartir. De graça dá o que de graça recebemos. Então, a possibilidade de glorificar a Deus não só na cura, mas especialmente na deficiência. Quando uma pessoa supera as aflições desse tempo, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, verso 18, porque as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quando uma pessoa supera as aflições desse tempo presente, revela-se nela a glória de Deus, as obras de Deus. E é isso que acontece com a igreja. A igreja vai passar por essa crise, vai passar por essa pandemia, e a glória de Deus há de ser manifestada. As obras de Deus vão ser manifestadas na vida da igreja. Vamos? Com certeza, os flagelos desse mundo têm tudo a ver com o pecado. Isso aí não tem dúvida. Mas todas as coisas se tornam uma plataforma para a manifestação da glória de Deus. Disso Jesus não deixa dúvida quando cura o cego. Quando ele cura o cego, ele deixa claro que todas as coisas que
na vida dos que estão vivos, na vida dos que estão enfermos, na vida dos que morrem, Deus será glorificado. É isso que Jesus está demonstrando, que nós temos que ver todas as coisas na perspectiva de Deus, na ótica de Deus, na ótica da palavra de Deus, do Evangelho, da graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Todas as coisas hoje estão debaixo da graça de Deus, nos que morrem, nos que vivem. E aí, as obras de Deus manifestam a sua glória. Jesus se identifica com o Pai, falando com os discípulos em João capítulo 14. Jesus disse a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você me diz, mostra-nos o Pai. Quem viu a mim, viu o Pai. Crê em mim, ainda que seja porque as obras que o Pai. Você está vendo que eu faço as mesmas obras que o meu Pai? Então creia em mim por isso. Se você não crê em mim, porque eu estou dizendo, sou Cristo, sou Filho de Deus, que eu e o Pai somos um, creia por causa das obras que eu faço. Então a igreja também pode e deve se identificar, e ela só é igreja, e você só é crente, se você se identifica com as obras de Deus, com aquilo que glorifica a Deus. Se a sua vida glorifica a Deus, você dirige sua vida, seus pensamentos, suas palavras, suas ações para glorificar a Deus. Então você se identifica com o Pai. É isso que Jesus está dizendo. Eu e o Pai somos um. Veja isso por causa das obras que eu faço. Então quando Jesus cura aquele cego, ele está fazendo as obras de Deus. E ele diz no capítulo 9: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus, ele está fazendo as obras de Deus, enquanto há oportunidade. Vai chegar um momento que não vai ter a oportunidade de fazermos mais. Então, e esse momento está chegando. Por isso temos que fazer a obra de Deus agora, aproveitar esse momento que estamos vivendo. E aí, as obras de Deus manifestam a sua glória. Jesus se identifica com o Pai quando realiza as suas obras, e a igreja se identifica mais. Então, e esse momento está chegando. Por isso temos que fazer a obra de Deus agora, aproveitar esse momento que estamos vivendo. E aí, as obras de Deus manifestam a sua glória. Jesus se identifica com o Pai quando realiza as suas obras, e a igreja se identifica com Jesus, se identifica com Deus quando faz as obras de Deus. E em Efésios capítulo 2, verso 8, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, criados em Cristo para as boas obras, as obras que Ele preparou desde a fundação do mundo, para que andássemos nelas. Então Deus criou as suas obras, criou a nós, criou as obras, criou o escape, a salvação em Jesus Cristo, para que depois da salvação andássemos nas obras dele, que Ele criou desde a fundação do mundo. Então esse é o plano de Deus. Deus está no controle. Quando alguém se desespera, deve pensar e ler a palavra de Deus e refletir na palavra de Deus, que Deus está no controle. Deus tinha tudo planejado desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, até as obras que nós realizamos hoje para a glória dele. Deus já tinha preparado. No verso 6 nós lemos assim: dito isso, cuspiu na terra. Jesus cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os discípulos, ou então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Meus irmãos, aí está
o milagre. Aí está a cura que Jesus realizou na vida do cego. Cego que não pediu. Vocês lembram que o cego de Jericó pede a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego, ele não pede nada, ele está parado lá pedindo esmolas. Jesus é que o vê, os discípulos fazem a pergunta, e Jesus, motivado pela sua misericórdia, pela sua graça, vai e o cura. Depois de responder a questão dos discípulos, Jesus cura aquele cego. Isso é uma festa quando nós pedimos ou quando nós não pedimos, mas precisamos. A graça de Deus a manifesta assim. O cego não fez nada, ele só era cego. Nós não fizemos nada, nós só somos deficientes com relação a Deus. Todo ser humano está afastado da glória de Deus, afastado de Deus pelo pecado. Essa é a nossa grande deficiência, essa é a nossa grande enfermidade, esse é o vírus que acaba com a humanidade. E o salário do pecado é a morte. Então, aquele cego, ele é curado por Jesus. E que coisa interessante, como Jesus faz aquela cura, é algo surpreendente. Ele se identifica com o Criador quando pega a terra, o lodo, cospe no lodo, cospe na terra e faz um lodo, e com aquele lodo ele passa nos olhos do cego e cura aquele cego. Diz: olha, vai, lava-te no poço de Siloé. E ele vai, se lava e volta e está curado. Então é algo surpreendente, algo diferente. É a única vez que Jesus faz isso. Os outros deficientes, as outras curas, Jesus faz só com a palavra. Esse, Jesus faz passando lodo nos olhos dele. Eu quero pensar com vocês que esse lodo é uma analogia. Jesus faz só com a palavra. Esse, Jesus faz passando lodo nos olhos dele. Eu quero pensar com vocês que esse lodo é uma analogia que eu vou fazer. Esse lodo, digamos que esse lodo seja esse vírus, essa pandemia, essa doença que tomou conta de todos os países da terra. E digamos que foi Deus quem passou esse vírus na humanidade para fazer um ajuste, um freio de ajuste, um freio de arrumação na vida do planeta, na vida humana. O planeta está com menos gás carbônico, o planeta está mais limpo, um pouco mais limpo depois de tudo isso. Digamos que tenha sido um freio de arrumação, um freio de ajuste que Deus fez. Passou esse lodo, esse vírus nos olhos de todos. E agora o que ele está dizendo? Vai, lava-te no poço de Siloé. Siloé é um enviado. Então, digamos que seja de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas provêm de Deus. Então, digamos que seja de Deus, fazendo uma analogia. Então, Deus botou esse vírus aí para chamar-te no poço de Siloé. Siloé é um enviado. Então, digamos que seja de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas provêm de Deus. Então, digamos que seja de Deus, fazendo uma analogia. Então, Deus botou esse vírus aí para chamar-nos a nossa atenção, ou permitiu, como queira. E aí agora ele diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. E quem é o tanque? Quem é Siloé? O que é o tanque de Siloé? O enviado é ele mesmo. E aí ele lava-se naquela água do enviado, lava-se naquela água de Deus e volta vendo. Então nós temos que nos lavar, essa é a ordem, e obedecer, lavar e voltar vendo. Então, o cego vai, lava-se e volta vendo. E ele é interrogado
interrogado a respeito de Jesus. As pessoas que viam ele mendigando ali o interrogam, ele diz: sou eu mesmo. Agora ele tem voz, agora ele se expressa, agora ele dá testemunho. Perguntam a ele: quem foi que fez isso? Os líderes da sinagoga perguntam a ele: quem foi que fez isso? E ele diz: olha, foi um homem, eu não sei. Ele diz: mas é um pecador que fez isso porque ele trabalhou no sábado. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Então ele dá testemunho de Jesus. Perguntam aos seus pais. Os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, eles dizem: olha, pergunta a ele, porque ele é adulto, ele sabe falar. Pergunta a ele, então deixam ele sozinho. E aí, mas ele insiste em dar testemunho de Jesus. Se é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Então, Jesus, ele nos cura do pecado, nos limpa do pecado, nos livra de todo o mal decorrente do pecado, que é consequência do pecado, e nos faz testemunhas suas. Agora nós somos seus obreiros e obreiras. Nós manifestamos a glória de Deus, manifestamos as obras de Deus naquilo que está debaixo da graça de Deus. Estou vendo agora eu vejo. Estou vivendo debaixo da graça de Deus. Então eu devo aproveitar as oportunidades para dar testemunho das obras de Deus. É isso que eu tenho que fazer daqui em diante. Tudo que tiver a minha mão para fazer, que seja para o bem do meu próximo, que glorifique a Deus, eu devo fazer. Não posso deixar as oportunidades passarem por mim. Preciso aproveitar as oportunidades. Não ver o pecado dos outros. Interessante que eles perguntam ao cego. Quem foi que te curou? Ele era um pecador. Ele diz: não, se é pecador eu não sei. Se ele é pecador eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Quer dizer, eu reconheço os meus defeitos, mas o dos outros eu não vou falar do defeito dos outros. Eu não vou chamar ninguém de pecador. Eu sou pecador. Eu me incluo como pecador. Eu confesso o meu defeito, a minha deficiência, a minha cegueira, a minha falta de fé. Eu confesso. Mas do outro, quem fala é Deus. Quem fala é a palavra de Deus. Eu não falo. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E nos ensinando a viver nesse tempo, irmãos, limpando tudo o que nós temos, e nos ensinando a viver nesse tempo, irmãos, limpando tudo o que nós temos de sujeira, tudo que nós temos do pecado, tudo que nos entristece ou entristece o Senhor e nos leva para longe do Senhor, nós devemos tirar da nossa vida. Que Deus nos abençoe, se agrade de nós e nos dê visão para vermos o reino de Deus e a sua justiça. Deus abençoe, irmãos.